O nada de que trata Heidegger e Nietzsche não é o nada de Nagarjuna. A diferença de concepções não se deve apenas por problemas de tradução, muito embora a frase de impacto evidencie desde já que a linguagem possui papel fundamental aqui. Em um primeiro sentido, na questão de identidade e da diferença entre os significados da palavra nada, se trata de um problema hermenêutico. Este fala do nada como, o outro fala do nada como. Para isso, cada um dos pensadores forjou um caminho. Meu primeiro objetivo é demonstrar, a despeito das enormes diferenças de método que, de um modo bem peculiar, a linguagem aproxima ambos os caminhos traçados. O Graham Priest, do livro que você citou, Além dos Limites do Pensamento, faz essa aproximação também. Na investigação do que vem, do que vai, o segundo capítulo da filosofia do meio do caminho, que ele também tratou na apresentação dele, o Nagarjuna propõe uma aporia. Como representar pelo logos um movimento? Em certo sentido, é o mesmo problema do cinema. Nossa linguagem é uma série de quadros estáticos que fazem rodar de modo a acreditarmos que a representação se movimenta. Mas cada quadro é imóvel e não contém em si o movimento. Há sempre uma defasagem fundamental entre um quadro e outro. É aqui, cita Nagarjuna, não há indo no que já foi. Não há indo também naquilo que ainda não foi. Movimento não é passível de ser conhecido fora daquilo que se foi e daquilo que ainda não foi. Bom, me parece que a estratégia de Nagarjuna será demonstrar, através da dialética, que a própria dialética falha para conhecer, no caso, o movimento. Pela minha perspectiva, essa falha chama o nada. Esse nada se abre na descontinuidade dos conceitos. Ela é, por exemplo, o abismo infinito que há entre cada número. É que não é possível a passagem de um número ao outro sem pular tais abismos. Cada número é em si apenas um ponto, em que o movente já se moveu ou está para se mover. O número com o ponto está, nesse caso, apenas sempre em repouso. Contudo, mesmo a palavra repouso será um termo que Nagarjuna recusará, pois algo só está em repouso na medida em que potencialmente está em movimento. Para ele, em cada ponto ou quadro do filme, não se pode nem dizer que há indo nem não indo. Sublinhemos dizer, o que está em jogo é que a linguagem não é capaz de traduzir a realidade do movimento. Então não é que a realidade do movimento esteja em questão, mas sim a sua representação e ordenação lógica. Isso acontece porque, entre nossos tempos verbais como foi ou vai, nossos particípios como estar indo, há um abismo infinito e intransponível que a linguagem não é capaz de superar. Além disso, toda ordenação precisa de uma origem em que possa se sustentar. O alpinista prende sua corda no topo do precipício para descê-lo. Nagarjuna aponta aqui que não há origem nenhuma em que o logos se apoia. Ele nos joga diretamente no precipício. E o irônico é que ele faz isso justamente através de um discurso lógico dialético. Para mim, até aqui, indo no sentido da apresentação do Sacrini, de que a gente tem que tentar fazer uma comparação entre aquilo que a gente já conhece, ou seja, a filosofia ocidental e esse pensamento oriental, tudo se assemelha muito ao discurso do fim da metafísica de Nietzsche e Heidegger. O interessante me parece mostrar, antes de tudo, como Heidegger coloca do mesmo modo a questão do ponto de vista da linguagem. É a relação de um sujeito com um predicado e o nome da ação que está em jogo. Assim como o movimento anuído, no movente ou no movido, aqui a obra de arte é forjada pelo artista. Este é dito artista porque faz arte. A arte, por sua vez, está em uma obra de arte. Os três conceitos envolvidos dependem um do outro e se constituem, no nível mais superficial, da busca pela origem da obra de arte. Eu cito o começo da origem da obra de arte de Heidegger. A pergunta pela origem da obra de arte pergunta pela proveniência de sua essência. De acordo com a concepção habitual, a obra tem origem a partir da e pela atividade do artista. Contudo, aquilo que o artista é o por meio do que e a partir de que? Pela obra. O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista. Nenhum é sem o outro. Não obstante, nenhum dos dois porta por si só o outro. Em cada caso,
o artista e a obra são, em si mesmos e na relação recíproca, mediante um terceiro termo, que é o primeiro, sendo por ele e a partir dele que o artista e a obra adquirem seu nome, mediante a arte. Bom, se em Nagarjuna a incapacidade de definir claramente o movimento, quer dizer, de atribuir-lhe uma essência, precipita-o a afirmar que aquilo que o movimento é, enquanto sendo, é vazio, Heidegger apela para a hermenêutica para tentar superar as falhas da linguagem positiva. É que traduzir algo como algo colocaria para ele a essência da coisa em uma relação entre um conhecimento prévio, que para ele estaria no nível do falatório ou do senso comum, e a sua definição mais profunda, depois de um caminho de reflexão em que esse nível superficial da linguagem foi perfurado. O ciclo argumentativo que citei entre obra de arte, arte e artista, ao contrário do que a lógica clássica prega, se constitui para Heidegger a única saída para se conhecer uma coisa. O parágrafo 31 do Ser e Tempo argumenta justamente nesse sentido. Então ele diz lá, ver neste ciclo, um ciclo vicioso, e ainda andar buscando caminhos para evitá-lo, inclusive simplesmente senti-lo como uma imperfeição inevitável, significa não compreender na raiz ou compreender. O decisivo não é sair do ciclo, conquanto entrar nele de modo justo. Esse ciclo do compreender não é um círculo em que se moveria uma certa forma de conhecimento, conquanto é a expressão da estrutura existenciária do prédio peculiar ao ser aí mesmo. Esse ciclo não deve se rebaixar ao nível de um círculo vicioso, nem sequer ser assim tolerado. Nele se guarda uma possibilidade positiva de conhecer de modo mais original, ainda que uma possibilidade que só é levada a cabo de um modo genuíno quando a interpretação compreendeu que sua primeira, constante e última função é evitar que as ocorrências dos conceitos populares a imponham em caso nenhum o ter, o ver e o conceber prévios, para desenvolver isso a partir das coisas mesmas, de sorte que fique assegurado o tema científico. Bom, contudo, para Nagarjuna, a tradução de algo, seria apenas uma dízima, que não conseguiria nunca fazer a passagem para o próximo número. Para sair dessa dízima, seu caminho é ainda mais radical. Ele nega a existência essencial do próprio vazio, que se afirmou ser a essência do movimento. É que o próprio zero é um número enquanto tal, e entre ele e o próximo número há tantos abismos quanto há abismos entre todos os outros números. Se não se tomar cuidado, pode parecer, todavia, que Nagarjuna precipita-se também em uma outra dízima. A verdade é que não há verdade, que não há verdade, que não há verdade. Por um lado é verdade, que é verdade, não é verdade, que não é verdade. Mas a dízima é continuar ao infinito, um se aproximar e sempre igualmente se afasta, semelhante ao de Aquiles da tartaruga no paradoxo do Zenão. Ele, na verdade, percebe que o próprio zero é um número, e isso leva-o a indicar uma atitude ética. Parar de contar, de colecionar, enfim, calar-se. Não se trata nem de uma atitude lógica, nem não ilógica. O calar-se não é nem a negação da existência de essências, nem uma negação da negação da existência de essências. O melhor seria apenas dizer calar-se e nada mais, pois procurar dizer o que calar-se é, já indica uma nova busca por uma origem. O paradoxo, contudo, reside no fato de que é por meio da linguagem que a linguagem é calada. Assim, o nada de Nagarjuna não é o nada em relação ao sendo, mas em relação ao nada em relação ao sendo e ao sendo em relação ao nada. Ou poderia ainda dizer, é o nada em contraposição aos números, inclusive ao zero, e que se abre na própria descontinuidade da tábua numérica. Mas ele não está na tábua, ele é ao contrário da tábua, sendo ao mesmo tempo a própria tábua e também coisa alguma. Ou seja, ele é tão radical que ele não é nem um negativo nem um positivo, o que faz com que muitos autores digam que é o nada absoluto, que o nada absoluto disso também seja positivo. Porque não é nem dividido nem não dividido. Para mim, o Hegel entendeu apenas em parte o que ele chamou de pensamento oriental, ao identificá-lo com um pensamento de generalidade. Para uma outra tradição, contudo, que acredita poder dizer positivamente sobre as coisas e articular um discurso coerente que as explique segundo modelos causais, é preciso que o nada não abale a certeza. Mesmo assim, ele o faz, como demonstra essa breve passagem do mestre de Santo Agostinho. O Agostinho diz, seja como for, passemos adiante, não nos venha suceder uma coisa mais que absurda. O Adeodato responde, qual, enfim?
E o Agostinho, que o nada nos retenha e pecamos o tempo. E o Adeodato responde, de fato, é de fazer rir, e todavia não sei como, vejo o que pode acontecer. Melhor, vejo claramente que já aconteceu. Bom, não cabe nessa apresentação discorrer sobre como na física de Descartes, o nada não possui lugar, e depois newtonianos e leibnizianos disputam calorosamente a possibilidade dele possuir um assento na ciência moderna. Com o anúncio de Hillman de que, vejam só, haveria uma descontinuidade fundamental entre causa e consequência, pulamos a história a passos superficiais e rápidos, para chegar à profecia de Zaratustra de que Deus está morto, tantas vezes mal interpretada. Em primeiro lugar, trata-se mais de uma constatação que ninguém até então era capaz de observar, do que um ato de assassinato. Em segundo lugar, Deus aqui não é o Senhor à imagem humana, para inverter os ditos da Bíblia, que morreu, mas sim essa certeza de toda uma tradição, de que o nada podia ser mantido a uma distância segura da construção de nossos edifícios científicos. Heidegger interpreta esse Deus como o mundo dos valores superiores. Em a sentença de Nietzsche, Deus está morto. Esse mundo dos valores superiores não é nada mais que o mundo das origens e essências. Nesse momento histórico, abriu-se novamente a essa tradição a perspectiva de que não há mais causa externa que garante a objetividade positiva da articulação das coisas. A questão do sentido do ser nada mais é senão o vivenciar esse retornar do nada ao playground da filosofia. É por isso que, sobre a questão do ser, Heidegger escreve ser, e faz assim, ser e nada ali se identificam. Para Heidegger, o caminho, contudo, não é se calar. Trata-se de jogar com a multivocidade da linguagem. É nela que, segundo ele, reina a liberdade, que libera até o tecido sempre em jogo da nunca repousante transfiguração. Essa liberdade é que Gadamer vai trabalhar como um jogo interpretativo que a hermenêutica permite às humanidades. Não é à toa que o trecho do poema de Rilke, citado na Epígrafe de Verdade e Método, fala sobre um jogar fundamental que realiza uma ponte entre um eu e um tu. O poema é assim, tudo é, enquanto apanhas o por ti jogado, habilidade ganha o venial. Só se dá bola apanhador inopinado, que uma jogadora intemporal a teu centro lançou, com exatidão, precisa de um impulso, numa tal curvatura, por Deus de ponte, enorme construção. Só então há o poder apanhar a fortuna, não tua de um mundo. As pontes servem para transpassar justamente esses abismos. São elas essa multivocidade que surge com a morte de Deus, e que são as flores do jardim silvestre que Heidegger menciona sobre a questão do ser. Para Heidegger, pensar é tomar conta desse jardim. É a afirmação dessa multivocidade que eu entendo como sendo o caminho de Heidegger para a poesia. É que são os poetas, como técnicos no sentido grego, que formam essas pontes, ao trabalhar nos limites da linguagem. O nada de Nagarjuna é ainda mais fundamental. Em frente dele, o budista se cala. Ele nega a própria existência do abismo, quer dizer, de si, ao mesmo tempo em que não a nega em sentido lógico. O nada de Heidegger, sendo identificado com o ser, se ainda dentro do logos, da tábua numérica, incita-o a criar, a dar sentido, a fabricar pontos. Bom, fica para uma próxima se pensar a relação de ambos com a sociedade, e assim entender a fortuna de um mundo, do poema de Rilke, assim como tentar compreender uma das vertentes orientais, tentaram pensar as identidades e diferenças da concepção de nada, a escola de Kyoto, principalmente a partir da sua segunda geração. Era isso que eu queria. Questões? Eu só quero esclarecer, eu acho que eu perdi, mas vocês falaram dois de Nagarjuna, eu queria uma contextualização, assim. Você falou de sua linha de budismo, né? Que ele seguia, mas que época que ele escreveu? Contextualizar um pouco. Um pouquinho. Quem foi? Bom, eu também não sei muito, assim, né? Mas a questão é que o Nagarjuna, ele seria um pensador budista que, se eu não me engano, coloca geralmente por volta do primeiro e segundo século depois de Cristo. Ele é considerado o fundador da escola madhyamika
do budismo Mahayana, ou seja, uma subescola já de uma vertente do budismo. E ele teve muito impacto, assim, o trabalho dele teve muito impacto no budismo, criou, tanto que ele muitas vezes é chamado de o segundo Buda, e está na origem de muitas ramificações de escolas budistas mesmo. Mas esse é o limite do meu conhecimento a esse respeito. Que, na verdade, complementando o que ele estava falando, o Nagarjuna foi quem começou a tradição do que eles chamam de Prajna Paramita, que é a origem da que eles chamam de busca pela sabedoria magnífica, né? Que é a tradição é uma tradição específica do budismo, foi a ramificação na Índia que fez sobreviver o budismo. O que acontece é que ele veio, acho que, da terceira geração de discípulos diretos do próprio Buda, né, do Siddhartha. E o Nagarjuna, ele foi um dos discípulos que conseguiu estender o conhecimento budista para o norte, ou seja, levou para o Tibete e consequentemente para a China depois disso, e fez com que o budismo sobrevivesse, porque na Índia mesmo houve um período em que ele desapareceu quase, né? Tanto que, por exemplo, eu estive lá em Ajanta, né, nos templos que ficam num grande vale, é muito bonito inclusive, e os estudiosos tentam entender por que durante a invasão dos islâmicos, né, do Império Mongol, o budismo quase desapareceu da Índia inteira. Ele sobreviveu ali no Sri Lanka, bem ao sul, né, que já é numa ilha, e ele sobreviveu indo para o norte, ali no Tibete, e depois para a China, e consequentemente depois para o Japão, com as tradições Zen e dessa tradição da Prajna Paramita. Eu li que tem a ver com a não permanência. Isso, é a impermanência. Essa é a maior lei, na verdade, do budismo, né? O conceito da impermanência. Nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante transformação e tudo é esse coexistir e co-surgir interdependente relativo. Ou seja, tudo é vazio. Porque o indiano tem ele chega no puxa e acabou, né? Está iluminado. No budismo ele pode se iluminar e pode retornar. Isso não é permanente nem nessa iluminação. Na verdade, nenhum dos é cíclico. No hinduísmo eles concebem a ideia de yugas, né? As eras. Que você cai, levanta, todos os seres, né, chegam ao auge e depois dissolvem-se e ressurgem. No budismo eles concebem isso de uma maneira muito mais simples, no sentido menos metafísica, né? Eles chamam de samsara, né? A roda eterna da vida, e dá para você passar por esses ciclos mesmo que em um dia apenas, né? De você entrar em estados de paraíso e de inferno, de o que é o estado búdico? É o estado de contentamento e de felicidade que não se dissolve, que não se abala, apesar de todas as intempéries de volta. Você não se afeta com o que está fora, e você entende essa conexão plena com tudo. Isso que é a iluminação, você entender esse vazio que é exatamente você fazer parte do todo, e o todo não ser absolutamente coisa alguma, porque ele é a manifestação do que existe. E na verdade, nesses termos de ser uma metafísica bem, entre aspas, mais simples, no sentido de estar mais preso, mais vinculado ao nosso cotidiano, acho que tem justamente essa questão do próprio Nagarjuna, que é muito interessante. O que acontece? Você tem essa suposta oposição entre Nirvana e Samsara, que é esse mundo dos fenômenos. Mas qual que é a questão? A questão é que, na verdade, essa distinção só se dá na medida em que se compreende mal o Samsara, né? O que quer dizer na medida em que você pensa que os fenômenos têm existência inerente, têm essência. O Nirvana não é nada mais que você apreender os fenômenos, enquanto coisas puramente relativas. De tal modo que o Nirvana não é uma espécie de existência em outro mundo ou uma transcendência para outro mundo. Não, pelo contrário, é você, nesse mundo, apreender esse mundo como ele é, como relativo. Esse é o Nirvana. De tal maneira que, por isso a afirmação surpreendente do Nagarjuna, no final das contas, de que o Nirvana é o Samsara, bem compreendido, apreendido em sua verdade, nesse sentido. Então há toda a questão assim, dos dois sentidos de existência, que é a existência inerente, que seria a existência de essências, e a existência convencional, que é essa existência dependente. O que o Nagarjuna está tentando negar é que as coisas têm uma existência inerente, não a existência dependente. Pelo contrário, é só a partir do momento que a gente nega a existência inerente que a gente pode mostrar que as coisas têm essa existência dependente. E ao aprendermos as coisas como essas coisas que existem apenas de maneira dependente, nós atingimos o Nirvana. Mas isso não é nenhuma transcendência ou uma elevação, não, é você viver esse mundo como ele é.
basicamente. Tanto que o budismo, na verdade, ele é um sistema que prevê não um método de você conseguir uma recompensa no pós-vida, é um sistema que prevê você adquirir métodos de viver bem no aqui e agora. É isso que eles chamam de nirvana, né? Presença absoluta. Na verdade, a tradução mesmo de nirvana é isso, é eu estar plenamente focado e entendendo em sua totalidade tudo aquilo que me cerca e eu fazendo parte desse tudo. Eu não sei. Essas filosofias que vocês estão expondo agora, que é muito interessante, ela é consistente com a visão materialista, no sentido de que não há outra vida. Se eu acredito que não há outra vida, mesmo assim eu posso compartilhar dessas conclusões que você Sim, tanto que o próprio Buda dizia, né, quando perguntavam para ele sobre vida após a morte, sobre qualquer coisa desse tipo, ele diz: isso não nos interessa. Para ele, para o budista, não tem qualquer importância o que se passa depois de que você desencarna, morre, enfim. Ou antes também. Ou antes, né, também. O que importa é exatamente essa questão da presença absoluta, do aqui e agora. Então, é o que eu falei, o budismo ele é um sistema que prevê um método de viver bem no aqui e agora. Um momento. Mas eu acho que talvez, em um certo sentido, não houvesse compatibilidade com o materialismo se em algum sentido se dissesse a matéria é a essência das coisas. Então, acho que a questão é justamente essa, que é uma indeterminação e esse é o máximo, se é algo que se pode dizer da natureza das coisas. Você tem que até repensar o que significa poder dizer que as coisas são indeterminadas nesse sentido, são vazias. Então, não tem esse materialismo nesse sentido. Importante. Eu só fiquei prestando atenção na exposição dele. Na verdade, esse viver bem, ele nem se importa com isso também, né? Viver é o fenômeno que acontece. Na verdade é viver, é entender a existência. Para eles viver bem é apreciar o presente aqui no momento, o aqui e agora. O que é uma das vontades... Desculpa, dá uma relação de juízo de valor que na verdade não existe. Exato. Acho que a questão, na verdade, é do não ter o apego, né? Esse é o ponto. Ao você não se apegar, você pode viver as coisas pelo que elas são, quer sejam qualquer tipo de experiência. A questão não é justamente dor ou prazer, é simplesmente não se apegar a essas coisas. O budismo, inclusive, diz o seguinte também, né? Que não existem experiências boas ou ruins. Elas são, existem os fenômenos, existem as experiências. E a maneira como que você lida com isso. Isso que é, na verdade, viver em nirvana. Esse estado de autocontentamento que não se abala, apesar de ter os problemas. Que essa é a primeira constatação, aliás, do budismo. O mundo tem problemas e não existe maneira de se desviar deles. Não existe maneira de você ficar completamente feliz em meio a todo esse sofrimento que existe. Existe uma maneira de você compreender tudo isso e entender que num equilíbrio geral isso faz parte da natureza das coisas. E isso se aproxima muito do ceticismo exatamente naquilo que fala, que a partir do momento que você não toma as coisas como boas ou ruins por sua natureza, você tem tranquilidade. Acho que talvez esse seja o ponto, até não é uma questão tanto de felicidade ou tristeza, de tranquilidade, de indiferença nesse sentido. Agora, aqui você falou também da questão de parar com o materialismo, pode se confundir bastante o budismo quando ele entra na parte do Tibete. Porque quando você pega o budismo chinês e o budismo japonês, ele é muito mais prático e filosófico. Como o Tibete tem muitas tradições xamânicas e tribais, quando o budismo se deu encontro com aquilo, se tornou um budismo muito mais místico. Tanto que você pega os conceitos do budismo tibetano, eles são muito mais folclóricos, tem muito mais rituais e uma série de outras procedências que nos outros tipos de budismo não tem. Então, a última questão aqui é importante fazer uma pequena consideração. É complicado dizer que o budismo pensa assim, porque existem várias diferentes versões, então só dá um certo cuidado. Em particular, a questão das discussões sobre morte, elas são bastante relevantes em alguns livros. Um dos livros mais importantes, quando se estuda o budismo, é o livro tibetano dos mortos. Essa investigação não é uma investigação que se enquadra no pensamento ocidental de místico de encarnação, é uma investigação que tem mistura lógica, ela é argumentativa. Os budistas nessa linha valorizam muito os relatos de experiências de near-death experience. Isso é muito importante para a tradição budista secular. Então, o reparo em certas tradições, a questão de outras vidas, e punha-se aspas em outras vidas, porque não existe outras vidas no budismo. Não há reencarnação, há renascimentos, são conceitos diferentes.
Em certas tradições isso é bastante importante. Na verdade, eu quero só então, desculpa me corrigir, porque o que eu quis dizer foi na origem budista, isso quando no budismo que veio lá da Índia no começo com o Siddhartha. Quando ele se fez em outras escolas, realmente a opinião de cada escola mudou muito. O que não invalida o texto lugar, porque a rigor não existe uma vida. Quer dizer, tudo que você possa considerar como tributário da sua vida, quer seja no nascimento anterior ou no posterior, é uma vida só. Que, na verdade, tem um todo. O conceito de totalidade é atemporal. Lembrando que o próprio Nagarjuna é de uma subescola de uma escola do budismo, a Madhyamika do Mahayana. Na verdade, eu acho que é o Próximo, Bem, eu acho que a discussão está excelente, mas acho que questões práticas, né? Vamos fazer uma pausa, né? Sim. Então, eu, o Gabriel, mais uns alunos aqui, a gente está participando, a gente montou um grupo de estudo sobre o pensamento oriental. O primeiro livro que a gente começou a estudar justamente era o Nagarjuna, o Fundamental Wisdom of the Middle Way. Para quem estiver interessado, tem um grupo no Facebook que seria muito bom se eu tivesse lembrado de trazer o link. Mas tem o site do evento no Facebook, para quem quiser, e lá tem o link para o grupo. Quem quiser pode falar comigo depois ou mandar um e-mail, lucasmachado47@gmail.com. Lucas, 47 é a sua idade ou o ano de nascimento? Aproveita e põe bibliografia na lousa. Não, acho que isso vale a pena citar porque justamente tem a ver com o Nagarjuna. 47 era para ser a resposta do Douglas Adams para a pergunta sobre o universo. Exceto que eu errei, era 42. Mas eu tinha copiado. Tem na nossa olho. Então,